A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Análise Bíblica. Você é sempre muito bem-vindo aqui, é um prazer ter você aqui nesta oportunidade para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Se você não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, deixe o seu like no final e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nós estamos aí com uma meta de 1000 inscritos, nos ajude aí a chegar a esta meta, compartilhando com seus amigos, irmãos, este canal, ele que tem o objetivo de divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a teologia de Eliú e o sofrimento é uma correção divina, a lição de número 11, nós vamos estudar hoje. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Então nós já estudamos aí 10 lições, Já estudamos os 3 amigos de Jó e agora vamos estudar mais um, que é o último amigo, mais novo deles, chamado Eliú. O texto áureo da nossa lição diz: ao aflito livra da aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó capítulo 36, versículo 15. A verdade prática diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então a nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O segundo, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o número 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. E a leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Jó, capítulo 32, do 1 ao 4, capítulo 33, do 1 ao 4, capítulo 34, do 1 ao 6 e o capítulo 36, do 1 ao 5. Então você pode efetuar a leitura aí na sua casa, para que você tenha melhor entendimento da lição que vai ser tratada aqui nessa oportunidade. Bom, o texto de número 1, o tópico de número 1, diz o seguinte, Deus é soberano. Então está lá no capítulo 33, versículo 14 e 15. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Então, nós vamos aprender que Eliú, ele não sai fora dos argumentos, dos outros 3 amigos de Jó. Então ele vai na mesma linha, que Jó estava em pecado e ele estava sofrendo por isso. Então aqui, Eliú, ele se queixa, em outras palavras, ele diz assim, que Jó, não está considerando a soberania de Deus. Jó não está entendendo que Deus, ele é maior, a majestade divina é maior do que o ser humano. Então Eliú está dizendo: Jó, você está se queixando, de um Deus soberano, de um Deus que pode fazer todas as coisas. Então isso não é correto. Ele estava repreendendo Jó e dizendo: isso não é correto, você está se queixando de um Deus que se distingue da sua criação. Ele é transcendência, que Eliú ele coloca em pauta novamente a transcendência de Deus, que Deus ele está acima de todas as coisas. E nós não negamos isso,
Nós não negamos que Deus é soberano e que está acima de todas as coisas. Porém, nós não vemos como Eliú via, né? A soberania de Deus da mesma forma que Eliú. Então, Eliú, ele não aceita o argumento de Jó, né, sobre o silêncio de Deus. Ele não aceita. Ele fala, ele dizia que Deus fala ao homem, né, através de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Também está correto, né? Deus fala de várias maneiras. A maneira oficial, vamos dizer assim, né, e mais segura de Deus falar conosco é através da Escritura, né, das Escrituras Sagradas. Porém, Deus pode falar de outra forma. Então, o Jó dizia que Deus estava em silêncio e Eliú não aceitava isso, né? Eliú dizia, não, Deus fala de várias maneiras, né? Se ele não está falando é porque você está em pecado, é porque você está desobedecendo a ele. Então aqui isso aqui é o subtópico 2, né? O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus, né? O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Então, Eliú, ele vai ir contra o argumento de Jó de que Deus estava em silêncio, né? Porque ele não queria falar. Não. Eliú, ele está dizendo o seguinte, Deus está em silêncio porque você é orgulhoso, Jó. Porque Deus fala de várias maneiras, né? O subtópico 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Deus pode usar uma enfermidade para falar com o ser humano? Se ele quiser usar, ele pode. Nós não podemos esquecer que Deus é soberano, né? Não da maneira que Eliú expunha, mas Deus continua sendo soberano. Então, se ele quiser falar com alguém através de uma doença, de uma enfermidade, chamar a atenção daquela pessoa, ele pode fazer. O problema é que Deus, ele tinha um outro propósito com a doença de Jó. Nós já aprendemos lá no início, né, do livro de Jó, que era provar para Satanás que Jó era uma pessoa íntegra. Então esse era o propósito, né? No caso aqui, Deus não queria comunicar com Jó através da doença. O propósito de Deus era outro, né? Era outro propósito que Deus tinha naquela ocasião. Então, Eliú destaca que Deus pode usar a enfermidade, né? Talvez possa, se ele é soberano e ele quer, né? Você nota que Eliú, ele vem trazendo argumentos, né? Que à primeira vista, para um leitor desapercebido, são argumentos corretos. Porém, a intenção de Eliú estava errada em usar os seus argumentos como seus outros amigos, porque os argumentos de Eliú eram baseados na premissa de que Jó estava em pecado, e isso não estava acontecendo, né? Então esse tópico 1 aqui nós aprendemos o sofrimento como uma forma de Deus, de revelar Deus, né? Então Eliú dizia, Deus, você está sofrendo porque Deus quer se revelar a você, né? O tópico 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Então, subtópico 1, a justiça de Deus demonstrada. Então, aí diz aí que quando Eliú defende, né, a justiça de Deus, ele faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Então ele não muda muito o argumento, né? Ele usa a sua teologia, os seus argumentos, mas o objetivo é um só, né? É trazer Jó para a santidade, como se ele estivesse em pecado. Trazer Jó para uma vida com Deus, como se ele já não estivesse andando com Deus, né? Então, eles tinham esse pensamento, né? E aí tem uma pergunta, né? Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Jó, ele não é que Jó disse que Deus estava agindo com injustiça.
Jó só queria uma resposta. Eu não estou em pecado. Por que eu estou sofrendo? Né? Eliú não aceita isso. Né? Ele entende que Deus jamais age injustamente, pois isso contrariaria a sua própria natureza. Então, Eliú está dizendo, ó, Jó, você, com seus argumentos, você está dizendo que Deus é injusto. E Deus, como um ser justo, um Deus justo, nunca agirá com injustiça. Está certo esse argumento de Elifaz? Sim. Deus nunca agirá com injustiça. O problema é o objetivo do argumento, como eu já venho falando desde o início da aula. O objetivo do argumento de Elifaz, de Eliú, que era o problema, era achar, né, e afirmar, na verdade, que Jó estava em pecado. E quando Jó fala assim, eu não estou em pecado, mas ele estava sofrendo, Eliú entende, pela tradição que eles aprenderam, que Jó está acusando Deus de injustiça. Na verdade, não era isso que Jó estava falando, né? O subtópico 2, o caráter de Deus. Então aqui Eliú ele vai fazer uma descrição do caráter de Deus e ele usa 6 características, né, do caráter de Deus. Primeiro, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. 2, Deus não precisa prestar contas dos seus atos a ninguém. Corretíssimo, né? 3, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Foi ele que criou, então ele pode manter ou não. Corretíssimo também. Número 4, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Também está correto. A Bíblia diz isso até no Novo Testamento, né? Deus não faz acepção de pessoas. Número 5, Deus é onisciente, como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens. Também está correto. Deus ele é onisciente. E número 6, ele é justo para punir os maus. Então não tem nenhum erro no caráter de Deus, segundo Eliú. Ele fala corretamente. Volto a dizer que o problema aqui é a aplicação dos argumentos. As 6 características do caráter de Deus descritos por Eliú estão corretas, todas as 6. Tá? Só que o problema era a aplicação que ele fazia na vida de Jó, que estava incorreta. Então, esse ponto 2, nós aprendemos o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Eu quero fazer aqui uma ressalva, né? Que, na verdade, o sofrimento ele pode ser um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Nós não estamos negando isso, né? Deus pode usar o sofrimento para trazer a pessoa mais perto dele, né? Para chamar a atenção da pessoa, para talvez trabalhar na salvação da pessoa. Deus pode agir desta maneira. Porém, a aplicação desta verdade por Eliú estava incorreta, porque ele estava dizendo que Jó estava em pecado, e na verdade Jó não estava em pecado, de forma alguma, né? Então esse ponto 2 vai tratar desse assunto. Agora o ponto 3, que é o último, né? O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Então aqui nós temos 2 subtópicos, né? O caráter pedagógico do sofrimento e também adorando a Deus na tormenta. Então vamos lá. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos, né? Elifaz, Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, tá? Mas vai além. Então a diferença
do pensamento de Eliú, de Elifaz, Bildade e Zofar, para com o de Eliú, todos os quatro diziam: você está sofrendo, Jó, porque você pecou. Mas Eliú vai além, né? E ele vai querer mostrar, na visão dele, que o sofrimento tem um caráter pedagógico, um caráter de ensino, né? Deus usa o sofrimento para ensinar uma pessoa. Está errado? Novamente volto a perguntar, está errado, né? Não. O problema é a aplicação que Eliú fazia, né? Então, o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Amém, está corretíssimo, né? Corretíssimo. Os justos aprendem com o sofrimento, né? O sofrimento, né? Tem muitas pessoas que usam até um famoso ditado, né, evangélico, né, que se usava antigamente: se não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade, esse não é um argumento totalmente válido, porque existem pessoas que sofrem, mas não vêm para Deus. Mesmo no sofrimento, eles não vêm para Deus, eles não vêm buscar a Deus. Eles morrem no sofrimento, mas não buscam a Deus. Mas há muitas pessoas que vêm até a Deus através do sofrimento, né? Há também essas pessoas que vêm até a Deus através do sofrimento. E o sofrimento, na verdade, realmente ele tem um caráter pedagógico, né? A gente pode aprender com o sofrimento. O problema é que Jó não estava em pecado. Esse que é o problema. Jó não estava em pecado. Então Jó não precisava aprender nada, né? O Jó não estava errado. Então esse era o problema da teologia dos amigos de Jó. Você pode ver que tem hora que o que eles falavam até nos confunde, principalmente Eliú, né? Porque parece que ele está falando corretamente. E realmente, em parte, ele está, porém, está aplicando errado, né? Subtópico 2, adorando a Deus na tormenta, né? A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele, né? Então, nesse aspecto, Eliú acerta, porque não tem como a murmuração, né, existir junto, né, da adoração. Não tem como. Ou você adora ou você murmura. Tá? Então, o argumento de Eliú não está de todo errado. O problema é que ele via Jó, exaltava a majestade de Deus, Jó exaltava a Deus, mas Eliú achava que Jó estava reclamando. Então ele falou: você está agindo em contradição, porque você está dizendo que adora a Deus, mas você está ao mesmo tempo murmurando. E na verdade não era isso que Jó estava fazendo, né? Jó teve horas que ele falou coisas que às vezes a gente não concorda, mas porque estava sofrendo muito, e Deus, ele conhece a nossa estrutura, né? Não foi aquela murmuração de rebeldia, né? Aquela indignação contra Deus, não. Jó queria saber o que estava acontecendo, né? Então, adorando a Deus na tormenta. Eliú não estava entendendo. Jó, você está dizendo que Deus é soberano, mas você está murmurando, né? Então, ele dizia, né, e corretamente, a adoração não pode subsistir com a murmuração. O problema é que Jó não estava fazendo isso, tá bom? Então, esse ponto, né, nós aprendemos aqui o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Nessa lição, nós vamos encerrando por aqui, né? Aprendemos sobre a teologia de Eliú, né? O sofrimento, será que é sempre uma correção divina? Será que todas as vezes que uma pessoa sofre, né? Vamos pegar um cristão, todas as vezes que um cristão sofre, né? Isso é uma evidência da correção divina? Nem sempre, né? Nem sempre, porque o próprio Jesus disse em João
16 e 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nem sempre o sofrimento é uma correção divina. Então a lição ela responde essa pergunta. É uma correção divina o sofrimento? Nem sempre. Às vezes não é uma correção divina. É em decorrência de sermos cristãos. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, aquele que querem viver piamente em Cristo, sofrerão perseguições, Nem sempre o sofrimento é uma correção divina. Espero que esta lição tenha sido uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua edificação espiritual. Voltando a dizer, não deixe de se inscrever em nosso canal, Nos ajude aí a chegar à marca de 1000 inscritos, Que vai ser uma bênção, mais pessoas divulgando e também aprendendo a palavra de Deus, Inscreva-se, acione o sininho das notificações, Deixe o seu like, que isso aí fortalece o nosso canal, e nos ajude aí nesta batalha de espalhar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.